Vamos falar dessa capa, então, do The Economist, uma capa, assim, muito interessante, eu vou até colocar daqui a pouco, gente. O The Economist fala que o Brasil, né, dá uma lição aos Estados Unidos, dá uma lição ao mundo de como reagir essas pressões econômicas e essas pressões políticas também que estão acontecendo. E chamou muita atenção a capa do ex-presidente, né, uma montagem dele vestido como aquele rapaz que participou da invasão do Capitólio lá no 6 de janeiro. Bolsonaro está na capa da Economist. Finalmente ele chegou à capa da Economist, só que vestido de arruaceiro do Congresso dos Estados Unidos, né? E a matéria chama a atenção para o fato do Brasil ser um exemplo para os Estados Unidos e para o presidente Donald Trump, né? O Brasil que leva os seus arruaceiros, vândalos, ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, como nós vamos inexoravelmente testemunhar a partir de terça-feira que vem. Chegou o dia. Então, a Economist faz esse registro surpreendente e, ao mesmo tempo, contundente, mundial, internacional, em relação a esse exemplo brasileiro e a essa situação em que se confundem, né? Trump com Bolsonaro. Trump e Bolsonaro são, para a Economist, segundo essa capa, parte de um mesmo grupo, talvez até a mesma pessoa, e o Brasil fica sendo esse poder mundial, internacional, planetário, que resiste a esse avanço da extrema-direita fascista. É uma capa muito honrosa e muito desprestigiosa para tanto Trump quanto para os Estados Unidos, que não conseguem punir os seus golpistas, quanto para Bolsonaro, né? Então, é uma pena que a gente não possa mostrar, mas certamente isso estará na memória de todos nos próximos meses e anos, né? É interessante perceber um outro aspecto, tanto no caso da CPMI do INSS, quanto no caso da capa da revista Economist, que aí a gente conseguiu mostrar o que o Brasil pode ensinar à América. A América aí são os Estados Unidos, e essa capa do Bolsonaro, né, vestindo esse capacete de bisão, né, que ficou famoso por aquele personagem que invadiu vestindo esse mesmo capacete, vandalizando o Congresso dos Estados Unidos, e que foi anistiado pelo Donald Trump, né? Hoje ele está fora da cadeia, ele não foi punido mais, né? Então, o vândalo de lá foi perdoado, o daqui é levado, como já foi, aos tribunais e condenado, né? Como nós tivemos centenas de já condenados, e o chefe também vai ser condenado pela justiça exemplar e independente brasileira. Então, nós temos, nesse caso e em outros casos, é preciso analisar que o jornalismo está realmente em teste, né? Assim como na CPMI, todos os fatos têm agora uma disputa intensa em relação a que é a verdade, o que é a mentira, de que lado cada veículo se coloca. Essa disputa, obviamente, não se refere ao Brasil, ela se refere muito à política dos Estados Unidos, né? E à maneira como a grande mídia norte-americana, nesse caso inglesa, se colocam numa posição crítica, muito crítica em relação ao Donald Trump, né? O que o Brasil pode ensinar à América. Então, também tem esse aspecto, digamos, da polarização, questionar o próprio jornalismo, e o jornalismo tem que ser entendido como também parte dessa polarização, como acontece aqui no Brasil, né? Nós temos uma mídia democrática e uma mídia hegemônica e uma mídia fascista, que precisa ser compreendida, entendida e levada em consideração na hora de analisarmos, assim como a CPMI do INSS já estão acusando de prevaricação. Todos os fatos estão submetidos a essa, digamos, a essa disputa em torno da verdade e da mentira que eles
trazem em função dos interesses que representam, né, que cada veículo representa. Nesse caso, os interesses estão aí também. Ô Miola, o pessoal está falando aqui que provavelmente a equipe da redação do The Economist está rindo até agora, né? E o The Economist, só para falar para vocês aqui, segundo as redes sociais bolsonaristas, agora é comunista, tá? A principal revista do mundo capitalista mundial virou comunista. Mas assim, tem dois. O Brasil está sendo reconhecido mundialmente por dois motivos, né? Um deles é este, da forma como vem enfrentando, resistindo e atuando em relação à contenção da extrema-direita e do fascismo no nosso país. E aqui tem, evidentemente, uma ação institucional, sobretudo do Poder Judiciário, mas há também um papel singular nisso tudo, que é do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que já vinha acumulando uma série de atitudes quando ele foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teve um papel fundamental, relevantíssimo durante o processo eleitoral, atuou de maneira muito relevante naquele período, e continua com esse trabalho, enfrentando de maneira destemida, né, todas as tentativas de avanço do fascismo. Tem uma certa assimetria, uma enorme assimetria do ponto de vista da institucionalidade democrática brasileira, que nós temos um empenho do Poder Executivo, um empenho do Poder Judiciário, né, mas uma falta de compromisso democrático e de engajamento na resistência antifascista de parte do Poder Legislativo. Não só porque ali é uma instituição, um poder que está fortemente colonizado por forças da direita caudatária do extremismo, mas porque o extremismo também tem um peso, mas porque as suas lideranças não vêm atuando em defesa da democracia. E o segundo aspecto que o Brasil vem sendo muito reconhecido mundialmente é em relação à forma de enfrentar a guerra tarifária, a guerra comercial que o Trump está impondo ao mundo. E aqui o reconhecimento ele é direto e ele é unipessoal ao presidente Lula. 2 prêmios Nobel da Paz disseram que o mundo tem que tomar como exemplo a postura que o presidente Lula está adotando em relação ao Donald Trump. Enquanto nós temos aqui, não é, uma elite colonizada, não é, e setores vassalos do imperialismo, que inclusive pleiteiam uma candidatura à eleição presidencial do ano que vem, esses governadores ratos, né? Nós temos o presidente da República, que ele é reconhecido mundialmente, né, exatamente por ter aquela postura, né, que deve ter um governante soberano em defesa do seu país diante do ataque inaceitável da principal potência política e militar do mundo.